Hoje pela manhã no nosso culto, entre as leituras que fizemos, Vinha de Luz, né? Lição 135 fala a respeito da paz, paternidade, maternidade. E tem uma mensagem de Paulo, né? Dizendo a respeito do modo da gente criar os filhos. O Emmanuel diz assim: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhe compreendam o caráter divino. Acho que a maioria das pessoas, muitas vezes, quando as pessoas desejam um filho, talvez não sejam pelas razões certas. Ou talvez elas não compreendam a complexidade da tarefa que estão se entregando. Eu posso dizer para vocês o seguinte, uma coisa que eu percebi, eu tive filhos muito cedo, é que filho é one-way ticket, é uma viagem sem volta, você só compra passagem de ida. Obviamente, você tem várias fases, como pai, como mãe, a respeito da paternidade, da maternidade. Mas, obviamente, você mantém os filhos, orienta, educa, ao longo da vida, dá instrução, dá educação, dá limite, prepara-os para a sua vida pessoal, familiar, profissional, e a partir dali eles tomam as decisões deles. Essa responsabilidade não acaba aí, porque existem coisas, eu já tenho filhos com 50 anos, tem certas coisas que só eu posso dizer ao meu filho. Continuo sendo o pai dele, a minha filha. Eu tenho 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas, 2 casais. Existem coisas que só eu posso dizer a eles, mais ninguém. Então, a minha função de pai, ela não se esgotou no dia em que eles, por exemplo, casaram, saíram de casa ou se tornaram independentes e foram morar sozinhos. Eu serei pai deles até o dia que eu desencarnar. E quando eu desencarnar, eu continuarei sendo pai deles, velando por eles, dentro daquilo que a justiça divina e os meus meios, recursos pessoais, espirituais me permitam. As pessoas não entendem isso, né? Então, aqui diz, né? Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Eu sou o beneficiado, eu assumi uma missão, eu tomei o compromisso de uma tarefa. Toda tarefa, normalmente ela se encerra quando está completa. Se não estiver completa, a tarefa não pode estar terminada. É um serviço que está em andamento. Poucos pais se lembram disso. Aí o Emmanuel diz assim no segundo parágrafo: infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e de mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Bom, será que as pessoas, antes de tomar a decisão de ter um filho, pensam a respeito nas condições espirituais do ser que virá? Quem você está recebendo? Ou quem você pode receber? Desculpe. Nós estamos falando no blog do Espiritismo, então todos nós entendemos que o ser é criado simples e ignorante, porém perfectível, e para evoluir ele precisa reencarnar tantas vezes quanto necessárias, até atingir um grau razoável de evolução, né? Quando ele pode atingir um estado de perfeição relativa, e aí ele
de fato, não precisa mais encarnar. Pelo menos sob o ponto de vista de expiação. Ele pode encarnar em missão, tentando ajudar pessoas, famílias, sociedades, povos, planetas, etc. e tal. Mas será que os casais, quando pensam naquele filho, naquela filha tão desejada, podem eles imaginar, ou se dão o trabalho de imaginar o seguinte: eu estou recebendo agora, na minha casa, em breve, São Francisco de Assis ou Gengis Khan? Qual é a índole deste ser que virá? Nós estamos falando de Clara de Assis ou de um espírito completamente depravado, feminino? A compreensão da personalidade congênita, ou seja, aquilo que o espírito traz, é fundamental para a boa orientação, a boa educação, a boa instrução, a condução da nossa responsabilidade como pais, familiares, responsáveis por aquele ser que nós aceitamos receber. Isso é uma tarefa que não se pede demissão. Não há possibilidade de pedir demissão. Toda suposta demissão é adiamento de responsabilidade que voltará um dia, se não agora, no futuro, sob a ótica de desgaste, problema, né? Aquele filho, aquela filha difícil, aquele filho que às vezes você faz tudo por ele ou filha, mas ela se sente sempre mal cuidada, mal cuidado, que não recebeu a atenção que devia. Às vezes ela não te julga, ele não te julga, a criança, o ser, o espírito, ele não te julga porque você hoje é um bom ou mau pai. Às vezes você é um excelente pai ou mãe, faz todos os esforços, mas aquele filho, aquela filha sempre apresenta aquela característica de ingratidão. Por quê? É porque às vezes essa ingratidão não foi de agora, foi do passado e ela, consciente ou inconscientemente, vive mais o passado que o presente e não consegue reconhecer os esforços. Mas muitas vezes, no passado houve negligência, desprezo, violência, abandono, abuso. Complicado. Então, o espírito ele tem as suas carências, né? E o Emmanuel diz assim, olha que frase forte: urge reconhecer que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Ou seja, o Emmanuel está dizendo que a paternidade, a maternidade, né, precisa ser analisada à luz do Evangelho, mas que o Evangelho ainda não foi compreendido, absorvido, assimilado, apreendido pela maioria das pessoas, infelizmente. Ele chama essas pessoas, né, que conhecem Jesus, a história de Jesus, toda aquela coisa que é contada, mas conhecer a história não significa vivê-la ou estar capacitado a pautar a sua vida, suas decisões sobre a estrutura do Evangelho. Então ele chama de embriões da espiritualidade. Quer dizer, crianças imaturas, que se propõem a ser pai e mãe, e depois diz, eu não aguento, eu não posso, eu não consigo. E ele diz que o Evangelho é destinado às inteligências e corações, ou seja, o Evangelho precisa ser compreendido pela mente, interpretado
e depois, através do coração, sentido e vivenciado na prática no nosso dia a dia, com as pessoas, em especial, aqui no caso, com os filhos. Os pais do mundo, diz Emmanuel, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Aí é que pega, né? Tem pessoas que, eu vou fazer uma produção independente. Eu tenho muita vontade de adotar uma criança, apesar de eu ser sozinho. Olha, eu estou casado há muitos anos, quase 50 anos. E o que eu posso dizer para vocês? Muitas vezes eu estive sensível, fraco, ausente pelas minhas dificuldades, por requerimentos de trabalho. Nessa hora, a minha mulher deu continuidade à tarefa, fazendo a parte dela e às vezes suprindo as minhas faltas. Outras vezes ela teve as dificuldades dela e eu, de minha parte, tentei supri-las. A tarefa do pai, a tarefa da mãe, não são semelhantes, são complementares. É óbvio que para uma criança que não tem ninguém, receber a possibilidade de ser adotada por um pai, por uma mãe, é nobre. Para ela é melhor do que não ter ninguém, com certeza. Mas eu digo, não é uma tarefa simples. Deus é perfeição. Neste planeta, para fazer um, precisa de dois. Um macho e uma fêmea, homem, mulher. Então, a natureza está indicando como é o processo. Qualquer interpretação fora dessa é brincadeira, é esperteza, é tentar fazer um jogo de palavras. Não existe jogo de palavras. Para paternidade, para maternidade, é um homem e uma mulher. Hoje a gente sabe que existe inseminação artificial, mas eu sei o que é ter um pai e eu sei o que é ter uma mãe. Eles sempre tiveram papéis complementares, mas diferentes. E os filhos sabem e compreendem isso quando são criados por pai e mãe. Eles, geralmente, filhos que são bem criados por pai e mãe, demonstram um grau de firmeza, de segurança, de tranquilidade que outros não demonstram. Isso é um fato. Não sou eu que nego a importância de uma adoção. A minha família tem uns casos de pessoas solitárias que adotaram. Mas não é uma tarefa simples, porque a pessoa não tem com quem dividir as suas angústias, os seus momentos de crise, as suas ansiedades. Então, quando existe um casal, e o casal é unido, é homogêneo, eles, ao longo da vida, um supre a necessidade do outro. Agora, uma mulher não pode ser pai 20 anos. Ela pode ser pai por um tempo. Quando o pai viaja, quando o pai trabalha, quando o pai está ausente. Mas ela não pode ser pai durante 20 anos. Um homem não pode ser mãe por um período grande, mas pode suprir, com a ausência da mãe, certas carências. Negar as condições divinas, o masculino, o feminino, o macho, a fêmea, né? O yin, o yang, é um equívoco. É um equívoco. É óbvio, existem casais homossexuais que adotam crianças, 2 homens, 2 mulheres. Eles vão dar o melhor de si e podem fazer um grande trabalho, eu não os desmereço, nem os desrespeito. Mas o tempo dirá como que a criança absorveu ou não toda a estrutura que foi estabelecida. Então, ele diz assim em certo momento, né? É natural, falando a respeito dos pais,
É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, se eu quero ter uma carreira brilhante e passo muitas horas do meu dia tratando da minha carreira, do meu sucesso, da promoção, dos meus ganhos materiais, isso demanda ausências, viagens, e eu já tive que passar por isso em certos momentos da minha vida. Eu não posso colocar os meus filhos em segundo plano, deixá-los de lado para cuidar da minha vida profissional, pelo menos enquanto eles estão em fase de formação e crescimento. Adultos o assunto é totalmente diferente. E as pessoas se equivocam. Não porque eu preciso cuidar da minha carreira. Você é um egoísta, você não está preparado para ser pai ou para ser mãe. Se você quer ter uma carreira, a sua carreira é o filho ou é a filha. São os filhos que você tem. Está aqui escrito, ó. O lar é o mundo essencial. É o mais importante. O que adianta você ter uma carreira brilhante e a sua vida familiar está destroçada? Seu relacionamento com, seja homem ou seu marido, sua mulher, e os filhos todos cuidados. Eu me lembro que às vezes eu pegava uma das minhas netas na escola e algumas crianças eram criadas por motoristas e babás, porque os pais estavam sempre ausentes, ao longo do ano inteiro. Eles apareciam no dia do pai, dia da mãe na festa, para tirar fotografia. Só isso. As crianças reconheciam como família o motorista e a babá. Vocês acham que é isso? Isso pode funcionar sob uma ótica material. Sob a ótica espiritual, é um completo fracasso. O espírito vai prestar contas difíceis perante a sua consciência pela sua omissão, pela sua ausência, pela sua inação na formação, criação, orientação dos seus filhos. Isso não é brincadeira. Olha só o que o Emmanuel diz aqui. Receber encargos desse teor, quer dizer, a paternidade, a maternidade, é alcançar nobres títulos de confiança. Quer dizer, foi dada ao espírito uma tarefa de grande relevância, que é pegar um ser espiritual e fazê-lo melhor, ajudá-lo a se transformar em alguém mais evoluído, mais moralmente e intelectualmente superior, e assim por diante. Obviamente é que eu faço uma ressalva, que é a seguinte: quando o pai e a mãe deram do seu melhor, de tudo que tinham, de esforço, de vontade, de recursos materiais, de tempo, de paciência, e os filhos cresceram e hoje não correspondem ou se encaminharam de forma diferente daquilo a qual foi orientados, nesse momento o pai e a mãe podem botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque fez o que tinha que fazer, ambos fizeram o que tinham que fazer, e aí também entra a questão do livre-arbítrio de cada um. Uma vez que o espírito atinja uma idade adulta, ele se torna responsável por ele mesmo, pelas decisões que ele toma, e os pais, e muitas vezes decisões completamente antagônicas, inversas àquilo ao qual a família, o pai, a mãe é direcionado. Bom, aí é problema de cada um.
Emmanuel conclui assim, ó, a maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, né? O equilíbrio, o bom senso, né? O meio termo. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio, que eu acabei de fazer referência. Então, não é uma tarefa simples. Era preciso que todos tivessem uma visão da imortalidade do ser, do processo da reencarnação, da personalidade congênita que traz a criança que chega, com as suas experiências do passado, felizes ou infelizes. Às vezes essas experiências se traduzem numa deformação física, mental ou ambas. Às vezes numa beleza extraordinária, às vezes numa feiura extraordinária. Tudo de acordo com o cenário em que cada espírito precisa ser colocado para bem aproveitar o tempo da encarnação. Então não existe acidente, incidente de nascer no país errado, na família errada, no sexo errado, na cor da pele errada. Nada disso. Tudo isso é fruto de uma programação detalhada, criteriosa, superior da espiritualidade, que, analisando as necessidades evolutivas de cada espírito, coloca cada um nas condições ideais para aquele espírito realizar o progresso que ele pode alcançar. Às vezes pequeno, às vezes enorme. Vai depender de cada um, do histórico da bagagem de cada um. Então lembre-se, antes de optar pela paternidade, pela maternidade, saiba que isso é uma tarefa especial, uma concessão divina extraordinária. Ficam essas reflexões para o dia de hoje. Muita paz.